Ah, agora ficou bem melhor, agora eu vou poder investir melhor, pô. Ah, agora eu vou me acabar. Começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, gente, que saudade de vocês, né, pessoal? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui de análise de 50% das tarifas que o presidente americano impôs ao Brasil, né, até o dia 1º de agosto, se não estiver enganado, e fazer uma análise, né, um aprofundamento, né, o que isso significa na prática, né, o que isso vai levar isso na prática. E também, de uma certa forma, isso também é importante ser falado, do ponto de vista da autossuficiência, o que isso de fato de verdade significa e qual é a importância, né? E também mostrar com claridade e transparência o que isso vai provocar na vida das pessoas, né, gente? Eu separei alguns tópicos, né, para poder falar sobre essa análise, né? Até para poder mostrar profundidade, né? Se tiver algum conteúdo interessante para que vocês não percam esse conteúdo interessante. Que os tópicos que eu vou estar separando aqui, né, é a deflação nos preços dos produtos que seria exportado para fora. Não vale a pena importar os produtos de fora para cá para dentro. Os políticos jogam o povo contra ele mesmo. E os problemas de não ler o manual e não ter a independência dos países, né? Então, eu separei 4 tópicos pequenininhos aqui, né, para poder falar, mas são tópicos fortes, profundos. Gente, não, eu vou falar sobre isso. E vamos lá, né? A primeiro momento, isso é muito bom para o consumo interno, né? Quem já viu meus vídeos anteriores falando do problema de 99, já tem um pouco de consciência que a gente sofre porque a gente quer vender para fora. E consequentemente, né, nós geramos desemprego, escassez, fome, falta de uma porção de coisas, porque os produtos aumentam não pelo que ele está sendo valorizado, mas pela falta, né? Então o que acontece? Com essas tarifas, a primeiro momento, os produtos que serem exportados para fora, eles vão ser vendidos internamente para cá para dentro. Então, deflação. Olha só como é que é a situação, né? Deflação. Então o custo de vida vai diminuir e as pessoas vão poder consumir muito mais do que normalmente poderia consumir. Então, pelo que eu fiquei sabendo, né, a carne e o café que são muito vendidos para fora, provavelmente vai baratear. Não tem escolha. 50% não tem como um empresário mandar lá para fora. Então, e outros produtos que são vendidos lá para fora também vão ser vendidos internamente para cá para dentro. A princípio, além dessas questões, já que não está podendo mandar lá para fora, os produtos vão ser focalizados para cá para dentro. O custo de vida ele vai cair momentaneamente, né, se isso aí realmente ficar afirmado. Isso é o que vai acontecer decorrer depois desse a princípio, né? Então as pessoas vão ter mais acesso às coisas, vão ter mais poder de compra. E aí, muita gente pode se questionar, mas pô, cara, isso aí também vai gerar desemprego, as pessoas vão ficar desempregadas, as pessoas não vão poder trabalhar, aquela coisa toda. E aí, gente, é o pulo do gato, né? Aí é a questão mesmo de conhecer todo o funcionamento do capitalismo para entender de fato de verdade o que realmente a gente não consegue ver, tá? Não vale a pena, no meu ponto de vista, importar as coisas lá para fora, tá? Não vale a pena no meu ponto de vista. Por quê? Porque só o preço do combustível para a gente mandar lá para fora é muito maior do que a mercadoria, tá? É muito maior do que a mercadoria. Mesmo com a moeda desvalorizada com o dólar, a gente tem que entender que quando o empresário ele vende para fora, já que o americano compra em grande quantidade, ele vai querer o máximo possível diminuir o custo para ele ganhar lucro, né? Também a gente tem que entender isso aí. Por mais que o dólar privilegia para quem vai levar para fora, o lá de fora ele vai querer diminuir o máximo possível para ganhar o lucro, né? Porque ele está comprando em grande quantidade. Então, pelo combustível, não vale a pena. Se a gente for olhar a taxa de alfândega
os tributos, os impostos, o preço do frete, tá? Que aí já é motorista não, o condutor lá do navio lá. Se a gente for olhar também o seguro da carga, entendeu? E os intermediários que faz ali a intervenção dos produtos que vai ser comprado, né, no caso, né, ou seja, o banco, né, que faz ali a intermediação, não vale a pena. Tanto para os Estados Unidos, tanto para a Europa, tanto para o Japão. Nunca valeu a pena. O preço do produto, o preço da logística, corrigindo aqui, gente, é muito maior do que o preço do produto. Por que está dessa maneira? Isso que é importante ser falado. Porque a grande maioria da população, elas não tem acesso ao manual. Ela não conhece como funciona essa cooperativa, que cada um faz alguma coisa. E esse alguma coisa vai te dar acesso a alguma coisa que o outro produz. Por isso que está dessa maneira. Então, o que acontece? O que deveria acontecer? Investir em conhecimento, em capacitação, em instrução, essas coisas todas. A própria linguagem da economia, ela é totalmente complexa para um cidadão entender realmente o que está de fato de verdade acontecendo, né? É feito para você não entender. Então, por isso que fica nessa situação de vender para fora. Vender para fora é o que a gente está vendo aí durante 26 anos, né? É um enfraquecimento da moeda, um custo de vida de trabalho muito alto. As pessoas, para poder viver bem, têm que estar trabalhando 3 empregos, quebrando a lógica de 8 horas por dia de trabalho, 8 horas por dia de sono e 8 horas por dia disponível. A gente vê um congestionamento, né? Entendeu? Muita gente para trabalhar e poucas pessoas para poder ficar empregada. Então, tanto isso que eu falei e outras coisas, tá? Que vai ficar muito grande de falar sobre isso aí, isso tudo é prejudicial. Então, não vale a pena vender para fora. Para qualquer país, o preço da logística do produto, e eu já falei algumas etapas para vocês, é totalmente prejudicial, tá? Vamos para o próximo tópico, que é essa questão política, né? Eu penso que na questão política, em relação à direita, isso é totalmente prejudicial falar em relação ao nome do ex-presidente. Porque, gente, o que mais faz o povo se mexer é suas necessidades. Principalmente no caso de necessidade de existência, né? Que é a alimentação, a higienização, a moradia. Então, assim, eu sei que os produtos americanos são muito mais tecnológicos, no caso, mas é como se fosse um alívio da carga de trabalho, né? Então, se a população sentir, entendeu? Eles vão se voltar contra a questão dos políticos, entendeu? Principalmente do ex-presidente. Por quê? Aí que a gente tem que entender. Quando o presidente americano fala sobre a questão lá, pelo que eu ouvi da reportagem, do ex-presidente, da condenação, o próprio presidente atual ele já deixou bem claro, e é também uma verdade, que os 3 poderes eles são independentes. Não tem como mexer em outros poderes, tá? A gente sabe muito bem que legalmente, né, perante a lei, né, legalmente perante o funcionamento da cooperativa, existe uma independência. A gente sabe também que existe mutreta, aquela coisa toda. Ou pode existir, corrigindo aqui, tá? Corrupção. Mas legalmente, tá? Não há o que se fazer. Não há o que se fazer legalmente, entende, gente? Porque os poderes são independentes. Não pode se misturar um com o outro, né? Um ou outro tenta trapacear, né? Que seja corrupção. Mas legalmente não tem o que se fazer. Então esse tiro pode se voltar contra eles mesmos. Principalmente os líderes que se diz que representam a direita, entendeu? E a população tem essa concepção também, do meu ponto de vista, entendeu? Que os poderes eles têm que ser independentes, não pode ser unido, né? Senão seria uma monarquia, né? No caso, né? E no meu ponto de vista isso seria um tiro no próprio pé, essa questão, tá? Vou falar aqui sobre a questão do problema de não ler manual, como já falei em outro tópico ali, né, o segundo tópico, né, dos produtos que a gente
importa capa a capa dentro, porque a gente cria uma dependência de um outro país. E isso é horrível, né? É o que acontece agora. Como é que você vai fazer para resolver o problema, já que nós estamos lidando com um líder mundial de tecnologia, que são os americanos? Então as respostas são bastante difíceis de se resolver. Esse é o problema inicialmente falando, né? O outro problema que eu penso que é importante ser falado é também o manual, né? O manual, a gente não tem muita claridade, né? Como já falei também sobre essa questão. E poucas pessoas sabem como funciona essa cooperativa, tá, gente? Pouca pessoa sabe. A grande maioria não sabe, né? Vive focado em ganhar o papel lá, né? E essa independência do país saber, do país produzir as suas próprias coisas, ser autossuficiência, fica claramente com essas questões do próprio presidente dos Estados Unidos, fica claramente e afirmado a necessidade de realmente o país ser independente em tudo. Porque e agora? Como é que vai fazer agora? Se você depende do outro país. E aí você tem um problema da população que está acostumada a usar as coisas do outro país. Fica uma questão bastante problemática. E mais uma vez eu falo, esse problema que acaba acontecendo justamente porque tira a participação da população na decisão política também. Entendeu? Se você não tem normas, manual, coisas claras que explicam para as pessoas, e essa é a ideia do canal, você fica numa situação difícil, a liderança, corrigindo aqui, tá? Fica numa situação difícil, entendeu? Se você tivesse normas, explicações claras, evitaria esse sufoco. Tanto a Europa, tanto o Canadá, que também já foi anunciado, estão passando pela mesma situação. Entende, gente? Então, a importância de ser autossuficiente é justamente isso. Olha, eu não preciso das suas próprias coisas, não quero as suas próprias coisas, e dane-se. Só que se fazer isso, vai arrumar uma briga danada. Vai arrumar uma briga danada, porque na lei a gente entende que a gente vive no processo democrático, na lei, tá? Só que tipo assim, na minha visão, isso é uma mentira, entendeu? É uma mentira. Por quê? Como que você pode viver no processo democrático de direito se existe hierarquia? Se existe um super escassez que alimenta o serviço público e que alimenta o setor privado, mas alimenta mais o setor público. Vocês acreditam que dentro de um excesso de escassez pode haver democracia? É o que hoje está sofrendo os líderes políticos do Brasil. Entende? Porque as pessoas são acostumadas a sempre usar as coisas e não aprender a fazer suas próprias coisas. E aí não pode tirar, porque aí essas pessoas não vão saber como viver, porque elas só sabem só usar as coisas, elas não sabem fazer as suas próprias coisas. Na realidade, o sistema brasileiro, né, o sistema do desenvolvimentismo, né, que tem o nome de capitalismo, ele só gera seres humanos incapazes de resolver os seus problemas. E aí, na falta daquele que produz, gera briga. E esse também é um problema do Brasil. Não pode largar a tecnologia, os avanços tecnológicos dos americanos, porque não trabalhou para ser autossuficiente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Avalia, comenta. Em breve eu vou lançar mais conteúdo com muito mais profundidade, com muito mais clareza, transparência, para vocês começarem a enxergar essas coisas, né? Fui, gente.